Durante a Guerra Civil Norte-Americana, uma ampla gama de armas desempenhou um papel crucial, tanto para o Exército da União, ajudando a moldar o curso das batalhas e a estratégia militar. Desde rifles de precisão e artilharia pesada até armas de combate corpo a corpo. A guerra foi marcada pelo uso de tecnologias inovadoras e armas tradicionais, adaptadas às necessidades de um conflito em larga escala. No vídeo de hoje, conheceremos as armas mais icônicas e importantes do Exército da União durante a Guerra Civil Norte-Americana. O rifle Springfield Model 1861 foi a principal arma de fogo utilizada pelo Exército da União durante a Guerra Civil Norte-Americana. Produzido pela Springfield Armory, este rifle de percussão de calibre .58 foi amplamente distribuído entre os soldados da União, sendo uma peça essencial para o sucesso militar do Norte no conflito. Uma das principais características do Springfield Model 1861 era sua precisão em distâncias de até 500 metros, superando os mosquetes de anticarga mais antigos que eram comuns na época. Isso foi especialmente útil nas batalhas de longa distância, onde a superioridade de fogo da União desempenhou um papel decisivo. O rifle utilizava munição Minié, que permitia uma recarga mais rápida e eficiente, mesmo sob pressão. Apesar de ser mais lento para recarregar em comparação com os rifles de repetição introduzidos mais tarde, como o Spencer, o Springfield Model 1861 se destacou por sua confiabilidade e simplicidade, tornando-o ideal para a produção em massa e o treinamento rápido de soldados. Cerca de 1 milhão de unidades foram fabricadas ao longo da guerra, tornando-o o rifle mais comum entre as tropas da União. Sua durabilidade e eficácia tornaram-no um símbolo do poder militar industrial do Norte e um fator essencial para a vitória da União na Guerra Civil. O revólver Colt Navy Model 1851 foi uma das armas mais icônicas e amplamente utilizadas durante a Guerra Civil Norte-Americana, tanto pelo Exército da União quanto pelos Confederados. Desenvolvido por Samuel Colt, este revólver de percussão de calibre .36 foi inicialmente projetado para o uso naval, daí seu nome, mas rapidamente se tornou uma arma popular entre os soldados de infantaria, oficiais e especialmente a cavalaria. Uma das características mais marcantes do Colt Navy era seu equilíbrio de manuseio. Pesando cerca de 1,2 kg, era mais leve que muitos revólveres contemporâneos, o que o tornava fácil de usar em combate. Com capacidade para 6 tiros, ele era recarregado com pólvora negra e disparava balas de chumbo esféricas ou cônicas, oferecendo uma boa precisão e poder de parada em distâncias curtas a médias. Embora o Colt Navy fosse menos potente que o Colt Army Model 1860, de calibre .44, ele era preferido por muitos devido à sua precisão e menor recuo. Ele foi especialmente valorizado pelos cavaleiros e oficiais, que apreciavam sua confiabilidade em situações de combate intenso. Sua capacidade de disparar vários tiros antes de recarregar era uma vantagem significativa em confrontos corpo a corpo ou escaramuças rápidas. O design elegante, com um cilindro gravado com uma cena de combate naval, o tornou não apenas uma ferramenta eficaz de combate, mas também um símbolo de status para muitos soldados. Durante a Guerra Civil, mais de 200 mil unidades de Colt Navy foram fabricadas, tornando-o um dos revólveres mais populares da época. O sabre de cavalaria Model 1860 foi uma das armas mais simbólicas e amplamente usadas pelas forças da cavalaria do Exército da União durante a Guerra Civil Norte-Americana. Conhecido por seu design simples e eficaz, o sabre foi adotado para substituir o mais pesado Model 1840, também conhecido como Old Rice Breaker ou quebra-pulsos, que era mais difícil de manusear em combate. O sabre de cavalaria Model 1860 tinha uma lâmina de aço curva, medindo aproximadamente 86 centímetros de comprimento. Seu design mais leve e balanceado o tornava ideal para combates montados, onde a mobilidade e agilidade do cavaleiro eram essenciais. Ele era utilizado tanto para golpes de corte quanto para estocadas, tornando-se uma arma versátil em confrontos corpo a corpo.
Embora o avanço das armas de fogo, como rifles e revólveres, tenham diminuído a importância da cavalaria como força principal em batalhas, o sabre ainda desempenhou um papel significativo, especialmente em ataques rápidos, emboscadas e durante perseguições a tropas inimigas em retirada. Ele era mais comumente usado em ações de cavalaria leve, onde o combate corpo a corpo ainda ocorria com frequência. O sabre era frequentemente emparelhado com outras armas de cavalaria, como o revólver Colt Navy, permitindo que os soldados alternassem entre armas de fogo e lâminas, dependendo da situação. A durabilidade, simplicidade e eficácia do sabre de cavaleiro Model 1860 fizeram dele uma arma confiável durante toda a guerra, e ele se tornou um dos símbolos do soldado montado da União. O rifle Spencer foi uma das inovações tecnológicas mais importantes utilizadas pelo Exército da União durante a Guerra Civil Norte-Americana. Desenvolvido por Christopher Spencer em 1860, o rifle era notável por ser um dos primeiros rifles de repetição de sucesso, oferecendo uma vantagem tática significativa no campo de batalha. O Spencer utilizava um mecanismo de repetição acionado por uma alavanca, com um carregador tubular localizado na coronha da arma, que comportava 7 cartuchos de metal de calibre .52. Isso permitia que os soldados disparassem vários tiros em rápida sucessão antes de precisar recarregar. Uma inovação em uma época em que a maioria dos rifles de anticarga só permitia um único tiro antes de um processo lento de recarga. O soldado podia disparar os 7 tiros em cerca de 10 a 20 segundos, um feito impressionante que aumentava muito a cadência de tiro. Esse rifle era conhecido por sua durabilidade, facilidade de manutenção e precisão em combate. Ele foi amplamente utilizado por unidades de cavalaria da União, como a Brigada Montada de Wilder, e empregou o rifle Spencer com grande eficácia em batalhas como a Chickamauga. A capacidade de disparo rápido e contínuo fez com que o rifle Spencer fosse descrito como uma arma que mudou o jogo no campo de batalha. Apesar de ser uma inovação revolucionária, o alto custo de produção e o conservadorismo de alguns oficiais da União limitaram a distribuição inicial do rifle. No entanto, à medida que a guerra avançava, mais soldados foram equipados com o Spencer, consolidando sua reputação como uma das armas mais avançadas e eficazes da Guerra Civil. A vantagem tecnológica oferecida pelo rifle Spencer desempenhou um papel importante na vitória final da União. As granadas de mão Ketchum foram uma das primeiras tentativas de usar explosivos portáteis no campo de batalha durante a Guerra Civil Norte-Americana. Inventadas por William F. Ketchum e patenteadas em 1861, essas granadas foram usadas principalmente pelas forças da União, em cercos e batalhas de trincheiras, oferecendo uma nova dimensão de ataque a curta distância. O design das granadas Ketchum era simples, mas engenhoso para a época. Elas tinham a forma de um pequeno cilindro, com uma cauda estabilizadora de madeira e aletas, semelhantes a um dardo, o que permitia que fossem lançadas com mais precisão. A granada era lançada à mão, e ao atingir o alvo com a parte da frente, um mecanismo de impacto ativava o detonador, causando a explosão. As granadas estavam disponíveis em vários tamanhos, com pesos variados de 1 a 3 quilos. Embora inovadoras, as granadas Ketchum tinham várias limitações. A necessidade de que elas atingissem o alvo com a ponta exata para detonar tornava seu uso imprevisível. Se caíssem de lado ou de costas, falhavam em explodir, tornando-as ineficazes em muitos casos. Além disso, em algumas situações, os soldados confederados conseguiam pegar as granadas que não explodiam e jogá-las de volta nas linhas da União. Apesar de falhas, as granadas de mão Ketchum representaram um avanço significativo no uso de explosivos portáteis e inspiraram futuros desenvolvimentos em armamento militar. Elas foram usadas em diversas batalhas, como o cerco de Vicksburg, mas devido às suas limitações, nunca se tornaram uma arma amplamente confiável ou decisiva. O canhão de campanha Napoleão, também conhecido como Napoleão 12 Pounder, foi uma das peças da artilharia mais amplamente usadas e eficazes durante a Guerra Civil Norte-Americana, tanto pela União quanto pela Confederação. Seu nome é uma homenagem ao imperador francês Napoleão III, já que o design original do canhão foi desenvolvido na França. A versão americana foi adaptada pela Springfield Armory, em outras fundições, tornando-se uma arma padrão nas batalhas da guerra.
O canhão Napoleon tinha um calibre de 12 libras, aproximadamente 5,4 quilos, disparando projéteis explosivos e de bala sólida com grande precisão e potência. Sua construção em bronze, com um cano liso, tornava-o mais resistente à corrosão e menos propenso a superaquecimento durante disparos contínuos. Ele era capaz de disparar a distância de até 1.500 metros, o que o tornava extremamente útil em diversas situações de combate, como bombardeios a posições inimigas ou ataques a tropas em campo aberto. O Napoleon 12 Pounder ganhou uma reputação por sua versatilidade e eficácia. Ele podia disparar projéteis sólidos, usados contra tropas em formação para derrubar fortificações, além de estilhaços e balas de canister, que eram particularmente mortais a curta distância, transformando o canhão em uma arma devastadora em ataques de infantaria. A simplicidade do design e a facilidade de operação tornaram o canhão Napoleon uma das armas mais confiáveis da artilharia de campanha. Ele desempenhou um papel crucial em várias batalhas importantes, como a Batalha de Gettysburg, onde sua precisão e poder de fogo ajudaram a neutralizar os avanços das tropas inimigas. Sua combinação de poder, precisão e confiabilidade fez do canhão Napoleon uma peça fundamental no campo de batalha, simbolizando a artilharia pesada da época. O rifle Berdan Sharpshooters foi a arma principal usada pelos membros da unidade de elite de atiradores de precisão da União, conhecidos como Berdan Sharpshooters, durante a Guerra Civil Norte-Americana. A unidade foi formada em 1861, sob o comando de Hiram Berdan, um renomado inventor e atirador, e ficou famosa por suas habilidades de tiro a longa distância e operações de precisão. O rifle inicialmente utilizado pelos atiradores da unidade era um Sharp's Model 1859, um rifle de retrocarga fabricado pela Sharp's Rifle Manufacturing Company. Esse rifle era especialmente eficaz devido ao seu mecanismo de retrocarga, que permitia uma cadência de tiro mais rápida do que os rifles de anticarga típicos da época. Com um alcance de até 900 metros, os Sharps eram extremamente precisos, o que o tornava ideal para os atiradores de elite que tinham como alvo oficiais inimigos, artilharia e outras ameaças de longo alcance. Os Berdan Sharpshooters foram submetidos a um rigoroso processo de seleção, onde cada soldado tinha que demonstrar uma precisão excepcional. O rifle Sharps, com sua facilidade de recarga e alta precisão, permitiu que esses atiradores de elite desempenhassem papéis decisivos em batalhas importantes, como as de Gettysburg, Antietam e Chancellorsville. Neles frequentemente operavam na linha de frente, camuflados em terrenos altos, de onde podiam desferir tiros fatais em alvos estratégicos do inimigo. Além de suas missões de precisão, os atiradores de Berdan também eram usados para missões de reconhecimento e batedores, onde a precisão e a confiança em suas armas eram essenciais para o sucesso. O rifle Sharpens ajudou a consolidar a reputação dos Berdan Sharpshooters como uma das primeiras unidades de snipers da história militar, sendo um exemplo inovador de como o tiro de precisão pode influenciar uma guerra. O canhão Parrott Rifle foi uma das peças de artilharia mais inovadoras e amplamente utilizadas durante a Guerra Civil Norte-Americana. Projetado por Robert Parker Parrott, um ex-oficial do Exército dos Estados Unidos e engenheiro, o canhão Parrott revolucionou o uso de artilharia com seu design avançado que combinava força, precisão e alcance. Introduzido na década de 1860, o Parrott Rifle foi usado tanto pela União quanto pelos Confederados, sendo eficaz em batalhas de campo e em ataques a fortes. O Parrott Rifle era feito de ferro fundido, com uma característica inovadora. O cano tinha um reforço de ferro fundido na culatra, o que ajudava a prevenir rachaduras e explosões, um problema muito comum em canhões de ferro da época. O canhão possuía rifling, estrias no interior do cano que dava aos projéteis disparados uma rotação, proporcionando maior precisão e alcance. Dependendo do modelo, o Parrott Rifle poderia disparar projéteis de 10, 20 ou 30 libras a uma distância de até 3.700 metros, uma capacidade impressionante para a época. A precisão do Parrott o tornou ideal para bombardeios a longas distâncias, especialmente em batalhas de cerco, como o cerco de Vicksburg e o cerco de Pittsburgh.
Ele também desempenhou um papel fundamental no bombardeio de fortificações, como Fort Sumter, onde sua precisão permitia atacar alvos estratégicos com eficiência. No entanto, o Parrott Rifle não era perfeito. Embora fosse mais preciso e tivesse maior alcance do que os outros canhões, sua construção em ferro fundido o tornava mais suscetível a danos sob o uso intenso, e alguns canhões explodiam após longos períodos de disparo contínuo. Mesmo assim, sua combinação de precisão e poder de fogo fez do Parrott Rifle uma arma crucial no arsenal da artilharia durante a Guerra Civil, desempenhando um papel importante nas vitórias da União. A baioneta, usada pelo Exército da União durante a Guerra Civil Norte-Americana, foi uma ferramenta essencial de combate corpo a corpo, amplamente acoplada aos rifles de infantaria, especialmente ao rifle Springfield Model 1861. A baioneta padrão utilizada pelos soldados da União era uma baioneta de lâmina triangular, que se encaixava no cano do rifle, transformando a arma de fogo em uma lança improvisada para combate de curta distância. A baioneta tinha um comprimento médio de 43 centímetros, com uma lâmina longa e afiada projetada para perfurar o corpo do inimigo. Seu design triangular proporcionava ferimentos mais difíceis de tratar, sendo, portanto, uma arma temida nas batalhas corpo a corpo. A simplicidade de seu encaixe no cano do rifle tornava a baioneta fácil de usar, permitindo que os soldados alternassem rapidamente entre disparos e combate corpo a corpo, conforme a situação no campo de batalha. Embora o foco principal das batalhas na Guerra Civil fosse o uso de armas de fogo, a baioneta era amplamente usada em cargas de infantaria e situações em que os combates se aproximavam demais para o uso eficaz de rifles. Um exemplo notável foi a Batalha de Gettysburg, onde unidades de infantaria como o 20º Regimento de Maine, liderado por Joshua Lawrence Chamberlain, realizaram uma carga decisiva de baionetas em Little Round Top para repelir um ataque confederado. Além de sua função no combate, a baioneta também era uma ferramenta multiuso para os soldados, sendo frequentemente usada para pequenas tarefas cotidianas, como cozinhar ou cortar madeira. Apesar de simples, a baioneta era uma peça vital do equipamento de um soldado da União, especialmente quando o combate se tornava corpo a corpo nas trincheiras ou nas linhas de frente. Durante a Guerra Civil Norte-Americana, o Exército Confederado enfrentou desafios significativos em termos de recursos e produção de armamentos, o que levou à dependência de armas importadas e de inovações locais para equipar suas tropas. Apesar dessas limitações, os confederados conseguiram utilizar uma série de armas eficazes e inovadoras, que desempenharam papéis cruciais nas batalhas. No vídeo de hoje, conheceremos um pouco mais sobre as armas mais importantes do Exército Confederado. O rifle Enfield Pattern 1853 foi uma das armas mais amplamente utilizadas pelo Exército Confederado durante a Guerra Civil Norte-Americana. Importado do Reino Unido, o Enfield Pattern 1853 era um rifle de percussão de calibre .577 e se tornou a segunda arma de fogo mais comum do conflito, atrás apenas do Springfield Model 1861, amplamente usado pela União. Dado o limitado poder industrial do Sul para produzir suas próprias armas, os confederados dependiam fortemente da importação de rifles como o Enfield. Uma das principais vantagens do rifle Enfield era sua precisão em longas distâncias, atingindo alvos eficazmente a mais de 500 metros. Sua munição, conhecida como a bala Minié, permitia uma recarga relativamente rápida e dava maior poder de penetração aos disparos. Essas características faziam do Enfield uma escolha excelente para atiradores de elite e infantaria confederada em confrontos campais. O rifle era carregado pelo cano, com pólvora e uma bala Minié, utilizando um percussor para disparar, o que era o padrão para as armas de fogo da época. O Enfield Pattern 1853 foi amplamente usado em batalhas importantes, como a Batalha de Gettysburg e a Batalha de Antietam, onde sua precisão e alcance ajudaram a equilibrar as desvantagens numéricas que o exército confederado frequentemente enfrentava. Embora fosse uma arma importante não produzida em massa no Sul, o rifle Enfield Pattern 1853 desempenhou um papel vital no arsenal confederado, ajudando a suprir a carência de armamentos e oferecendo às tropas do Sul uma ferramenta confiável e eficaz em combate. O revólver LeMaitre foi uma arma única e inovadora,
utilizada principalmente pelo Exército Confederado durante a Guerra Civil Norte-Americana. Projetado pelo Dr. Jean-Alexandre Lemaitre, um médico e inventor de origem francesa, o revólver Lemaitre era diferente de qualquer outro armamento da época, devido ao seu design versátil de 2 canos. Ele possuía um cano principal de revólver, com capacidade para disparar até 9 tiros de calibre .42, e um segundo cano central mais curto, localizado abaixo do principal, que funcionava como uma pequena espingarda de calibre .20, carregada com cartuchos de chumbo. Essa combinação fez do Lemaitre uma arma altamente letal em combates a curta distância. Embora fosse pesado e difícil de manusear em comparação com outros revólveres, o Lemaitre oferecia uma clara vantagem para oficiais e soldados da cavalaria, que precisavam de uma arma que pudesse ser usada tanto como revólver quanto como uma espingarda para confrontos corpo a corpo. O poder de fogo extra do cano de espingarda era particularmente útil em situações de emboscada ou em batalhas a curta distância, onde os soldados podiam alternar entre os 2 canos rapidamente. O general confederado J.E.B. Stuart, famoso líder da cavalaria, era um dos usuários mais notáveis do revólver Lemaitre, ajudando a popularizar a arma entre as forças confederadas. Embora a produção do Lemaitre fosse limitada devido à dificuldade de fabricação e à escassez de recursos no Sul, ele se tornou um símbolo de inovação e engenhosidade no arsenal confederado. Com sua combinação de potência, versatilidade e design exclusivo, o revólver Lemaitre era uma das armas mais impressionantes da Guerra Civil, proporcionando aos soldados confederados uma vantagem tática em batalhas de curta distância, mesmo com sua produção limitada e manuseio desafiador. A carabina Richmond foi uma das armas de fogo mais importantes produzidas pelo Exército Confederado durante a Guerra Civil Norte-Americana. Desenvolvida em Richmond, Virgínia, no arsenal confederado que havia sido estabelecido no local após a captura do arsenal de Harper's Ferry em 1861. A carabina era baseada no design do rifle Springfield Model 1855 da União, cujas máquinas e ferramentas foram capturadas e reutilizadas pelos confederados para suprir sua falta de produção de armamentos. A carabina Richmond foi utilizada principalmente pelas tropas de cavalaria e infantaria leve da Confederação, servindo como uma arma de menor comprimento e, portanto, mais adequada para o uso em movimento. Era uma arma de percussão de anticarga de calibre .58, o que a tornava compatível com a munição padrão Minié, utilizada em outras armas de fogo da época. Sua construção simplificada, baseada no Springfield Model 1855, foi adaptada para atender à necessidade desesperada dos confederados por armamentos, dada a escassez de recursos e a capacidade industrial limitada no Sul. Embora a carabina Richmond fosse menos refinada e com menor qualidade de produção em comparação aos rifles da União, como o Springfield Model 1861, ela desempenhou um papel vital ao fornecer às forças confederadas uma arma eficiente e disponível em quantidades razoáveis. A carabina foi utilizada em várias batalhas cruciais, incluindo a Batalha de Gettysburg e a Campanha de Wilderness, onde as tropas confederadas, frequentemente em desvantagem numérica, precisavam de armas confiáveis para igualar as forças. Apesar das dificuldades de produção e da falta de recursos, a carabina Richmond se destacou como um exemplo da capacidade do Sul de improvisar e fabricar armamentos eficazes, desempenhando um papel importante no esforço de guerra confederado. Ela simbolizava a resistência dos confederados que, mesmo com recursos limitados, conseguiram armar suas tropas com uma arma funcional e eficiente. O sabre de cavalaria Confederate foi uma arma amplamente utilizada pelas forças da cavalaria do Exército Confederado durante a Guerra Civil Norte-Americana. Inspirado nos sabres de cavalaria europeus e no sabre Model 1860, utilizado pelo Exército da União, o sabre confederado era uma arma de combate corpo a corpo, essencial para ataques rápidos e escaramuças nas quais a cavalaria desempenhava um papel fundamental. O sabre típico confederado tinha uma lâmina curva, geralmente medindo entre 86 e 91 centímetros, feita de aço simples e um cabo envolto em couro ou metal, projetado para ser robusto e funcional. A lâmina curva facilitava o uso em movimentos de corte durante a cavalaria montada, enquanto o comprimento proporcionava alcance suficiente para golpear o inimigo sem se aproximar perigosamente. Embora o sabre fosse uma arma importante,
a capacidade industrial limitada do Sul fez com que muitos sabres confederados fossem de qualidade inferior aos fabricados no Norte. As forjas do Sul muitas vezes tinham que improvisar com os materiais disponíveis, resultando em lâminas menos duráveis, com um acabamento mais bruto que frequentemente se dobravam ou quebravam durante o uso prolongado. No entanto, isso não diminuiu sua importância no campo de batalha. A cavalaria confederada, liderada por figuras icônicas como o general J.E.B. Stuart, utilizava o sabre em táticas de ataque rápido, flanqueamento e reconhecimento. A combinação de sabres com armas de fogo, como o revólver LeMat, oferecia aos cavaleiros confederados versatilidade em combate, alternando entre ataques à distância e corpo a corpo. Apesar de sua qualidade variável, o sabre de cavalaria Confederate foi um símbolo da bravura e do espírito agressivo da cavalaria do Sul. O fuzil Whitworth foi uma das armas de longo alcance mais avançadas e precisas utilizadas durante a Guerra Civil Norte-Americana, usado pelas forças confederadas. Desenvolvido pelo engenheiro britânico Sir Joseph Whitworth em 1857, o fuzil revolucionou o conceito de precisão em combates à distância, sendo amplamente usado por atiradores de elite confederados para atingir alvos estratégicos no campo de batalha. O que tornava o fuzil Whitworth único era seu design de cano estriado hexagonal e um projétil correspondente, que proporcionava uma estabilidade de voo superior. Essa inovação permitia que o fuzil fosse eficaz em distâncias muito maiores do que os rifles padrão da época. Enquanto os rifles comuns, como o Enfield Patton 1853, tinham um alcance efetivo de até 500 metros, o Whitworth podia atingir alvos com precisão a distâncias de até 1.800 metros. Sua capacidade de tiro de precisão fez dele uma escolha ideal para franco-atiradores confederados que frequentemente utilizavam o fuzil para alvejar oficiais da União e artilheiros em batalhas críticas. Embora fosse uma arma cara e rara devido à sua importação da Grã-Bretanha, o fuzil Whitworth desempenhou um papel importante em muitas batalhas onde atiradores de elite confederados equipados com Whitworth conseguiram causar baixas significativas nas fileiras da União. Um exemplo famoso do impacto desse fuzil foi o possível uso dele para matar o general da União John Sedgwick na Batalha de Spotsylvania, a uma distância notável. Apesar de sua raridade e do custo elevado, o fuzil Whitworth destacou-se como uma das primeiras armas de franco-atiradores modernas, demonstrando a importância crescente do tiro de precisão em conflitos armados. Sua influência se estendeu muito além da Guerra Civil, tornando-se um marco no desenvolvimento de armamentos de longo alcance. A vasta e indomável fronteira do Velho Oeste era um lugar cheio de perigos e desafios. Por isso, estar bem armado era essencial. Era uma época de pistoleiros, xerifes e foras da lei, onde a lei era frequentemente escrita com chumbo e pólvora. Neste vídeo, exploraremos as armas mais icônicas que moldaram esta era lendária. A Colt Single Action Army, também conhecida como Colt Peacemaker, foi uma das armas mais icônicas do Velho Oeste americano. Desenvolvida em 1873, este revólver de ação simples se tornou a escolha preferida de muitos pistoleiros, homens da lei e colonos de fronteira. A Colt Peacemaker disparava o potente cartucho .45 Colt e tinha um tambor de 6 disparos que tinha que ser carregado e descarregado individualmente. Este revólver era conhecido por sua confiabilidade, resistência e precisão, com um mecanismo simples e robusto que raramente falhava. No entanto, a Colt Peacemaker tinha suas limitações. A arma era de ação simples, o que significava que o usuário tinha que engatilhar o martelo manualmente antes de cada tiro. Isso limitava a velocidade de disparo em comparação com as armas de ação dupla que seriam desenvolvidas mais tarde. A Colt Peacemaker deixou uma marca indelével na história do Oeste americano, através de seu uso por personagens lendários como White Earp e Buffalo Bill. Ela se tornou a arma mais associada à Era do Velho Oeste, ganhando um lugar permanente na mitologia americana.
A carabina Spencer Model 1860, embora menos conhecida do que algumas de suas contemporâneas, desempenhou um papel significativo na história do Velho Oeste. Foi uma das primeiras armas de fogo de repetição produzidas em massa e oferecia aos usuários uma taxa de fogo superior à maioria das outras armas da época. A Spencer disparava um cartucho .56 que era carregado em um tubo de alimentação na coronha da arma. Isso permitia uma recarga mais rápida e uma maior capacidade de munição em comparação com os rifles de tiro único predominantes. A potência relativamente baixa dos cartuchos .56 significava que a Spencer era menos eficaz em longas distâncias do que alguns dos outros rifles disponíveis na época. Além disso, a complexidade mecânica do rifle Spencer, embora avançada para a época, poderia torná-lo propenso a falhas se não fosse devidamente mantido. Apesar dessas desvantagens, a carabina Spencer 1860 foi usada tanto na Guerra Civil Americana quanto na Era do Velho Oeste, solidificando seu lugar na história das armas de fogo americanas. A metralhadora Gatling, desenvolvida pelo Dr. Richard J. Gatling durante a Guerra Civil Americana, foi um marco no design de armas de fogo e tem um lugar indelével na história do Velho Oeste. Foi uma das primeiras armas de fogo de tiro rápido bem-sucedidas e usava um sistema de vários canos rotativos para disparar cartuchos de forma rápida e contínua. A Gatling disparava uma variedade de calibres dependendo do modelo específico e era capaz de disparar centenas de tiros por minuto, uma taxa de fogo inédita para a época. Ela era grande, pesada e necessitava de uma equipe de operadores para funcionar efetivamente. E embora a taxa de fogo fosse impressionante, a arma era propensa a superaquecer e a confiabilidade podia ser um problema com o uso prolongado. Ainda assim, a metralhadora Gatling representou um salto significativo na tecnologia de armas de fogo e mudou a face do combate armado. Apesar de ser mais comumente associada à Guerra Civil Americana, a Gatling também teve um papel na Era do Velho Oeste, sendo usada tanto pelo Exército dos Estados Unidos quanto por várias agências de aplicação da lei. A metralhadora Gatling continua sendo uma das armas mais icônicas dessa época. O Springfield Model 1873, também conhecido como Trapdoor Springfield, foi uma arma icônica do Velho Oeste, adotada como a principal arma de infantaria do Exército dos Estados Unidos. O rifle recebeu o apelido Trapdoor devido ao seu mecanismo de recarga de ação única, que lembrava uma porta de alçapão, mas o mecanismo de alçapão podia ser delicado e sujeito a danos se não fosse manuseado corretamente. O Springfield 1873 disparava um cartucho .45 Government, conhecido por sua potência e precisão. O rifle era geralmente equipado com uma baioneta, permitindo que também fosse usado em combates corpo a corpo. O Springfield 1873 é lembrado por seu serviço leal nas mãos do Exército dos Estados Unidos. Ele foi utilizado em várias campanhas durante a Era do Velho Oeste, incluindo as guerras indígenas, e é frequentemente associado às figuras históricas como General Custer. Sua robustez, confiabilidade e potência o tornaram uma ferramenta valiosa para os soldados americanos na fronteira. A faca Bowie é uma das armas mais emblemáticas da Era do Velho Oeste. Nomeada em homenagem a Jim Bowie, um herói do Texas famoso por seu papel na Batalha do Álamo, a Bowie é conhecida por seu grande tamanho e design distintivo. A Bowie é caracterizada por uma lâmina grande, normalmente de 12 a 30 centímetros de comprimento, com uma parte traseira reta e uma borda curva. A lâmina é geralmente muito afiada e a ponta é direcionada para frente, o que a torna ideal para golpes de corte ou punhalada. A faca geralmente apresenta uma guarda em forma de cruz entre a lâmina e o cabo, protegendo a mão do usuário durante o uso. Mas o tamanho e peso da faca também podem torná-la difícil de manusear para pessoas inexperientes. Apesar disso, a faca Bowie tornou-se um ícone da fronteira americana. Seu design versátil a tornou uma ferramenta valiosa para caçar, acampar e se proteger. A Bowie se estabeleceu como uma das armas mais reconhecíveis do Velho Oeste.
O rifle Henry Model 1860 foi uma das primeiras armas de repetição bem-sucedidas e marcou o início de uma nova era na guerra de armas pessoais. Sua alta taxa de fogo e a capacitação de cartucho de 16 rodadas o tornaram uma arma formidável na época do Velho Oeste. O Henry disparava o cartucho .44 Henry Rimfire, um cartucho relativamente leve que permitia ao usuário carregar muitos tiros sem uma quantidade significativa de peso adicional. Isso tornava o Henry uma excelente opção para a defesa pessoal e o uso em combate. O Henry 1860 teve um impacto duradouro na história das armas de fogo. Sua alta capacidade de tiros e a taxa de fogo foram revolucionárias para a época e estabeleceram o padrão para as futuras armas de repetição, incluindo a famosa Winchester 1873. Muitos colonos, homens da lei e foras da lei, contavam com o Henry para a proteção e combate. O Smith Wesson Model 3, um revólver de ação simples de calibre .44, foi outra arma emblemática do Velho Oeste. Introduzido em 1869, o Model 3 foi um dos primeiros revólveres a usar cartuchos metálicos, uma inovação que oferecia vantagens significativas em termos de velocidade de recarga e confiabilidade. Um dos recursos mais notáveis do Model 3 era seu design de quadro articulado, que permitia que o revólver se abrisse para carregar e descarregar rápida e facilmente. Isso apresentava uma grande vantagem em relação a muitos dos outros revólveres de ação simples da época. Apesar de suas vantagens, o Smith Wesson Model 3 tinha seus pontos fracos. A ação de dobradiça, que tornava a recarga rápida, também era uma possível fonte de falha mecânica. Além disso, o revólver era mais caro do que muitos de seus contemporâneos. No entanto, a precisão e poder de fogo e a facilidade de recarga do Model 3 o tornaram popular entre muitos personagens notáveis do Velho Oeste. Embora tenha sido substituído por designs mais modernos, o Smith Wesson Model 3 deixa um legado duradouro como uma das armas mais influentes da era do Velho Oeste. O Sharps Model 1874 é um dos rifles mais conhecidos da era do Velho Oeste. Amplamente reconhecido por sua precisão excepcional e alcance efetivo, este rifle de tiro único tornou-se a arma de escolha para muitos caçadores de bisões e atiradores de longo alcance. O Sharps 1874 disparava uma variedade de cartuchos pesados, incluindo o poderoso .50 Sharps. O mecanismo de queda de bloco facilitava o carregamento e descarregamento da arma, e a qualidade de construção robusta garantia sua confiabilidade em condições adversas. Uma mira ótica também era usada sobre o rifle, aumentando ainda mais a eficiência do rifle em tiros de longa distância. Mas a arma era grande e pesada, tornando-a menos adequada para situações de combate aproximado ou em ataques de assalto. O Sharps 1874 ganhou uma reputação lendária por sua capacidade de derrubar alvos em longa distância. Ele desempenhou um papel crítico na caça de bisões na fronteira americana, e sua precisão excepcional o tornou uma arma popular em competições de tiro ao alvo. O Derringer Modelo 1, produzido pela Philadelphia Derringer, foi uma arma inconfundível da era do Velho Oeste. Sua pequena estatura e design de 2 canos a tornaram a escolha ideal para ocultação e uso em situações próximas. Disparava um cartucho .41 e, embora não fosse conhecido por sua potência ou alcance, ele compensava isso com sua discrição. Leve e compacto, o Derringer podia ser facilmente escondido em um bolso ou bolsa, o que o tornava popular entre os jogadores de cartas e outros que desejavam uma arma escondida. Com apenas 2 tiros disponíveis antes de precisar ser carregado e uma precisão limitada devido ao seu tamanho pequeno, ele era claramente uma arma de último recurso. Além disso, a arma tinha um recuo notável para o seu tamanho, o que poderia torná-la difícil de controlar. Apesar disso, o Derringer deixou sua marca no Velho Oeste. Sua facilidade de ocultação o tornou uma escolha popular para muitos e continua sendo uma das armas mais icônicas associadas à era dos cowboys. É quase impossível pensar no Velho Oeste sem lembrar da espingarda de cano duplo.
Esta arma com 2 canos paralelos que disparam cartuchos de espingarda era muito valorizada por sua potência e confiabilidade. A arma podia disparar um ou ambos os canos de uma vez, dependendo do modelo e da configuração do gatilho. O cartucho de espingarda típico continha múltiplos projéteis, tornando essa espingarda uma arma eficaz em combates de curto alcance ou contra alvos múltiplos. Mas sua capacidade de disparos era limitada ao um disparo para cada cano, e enquanto a espingarda era poderosa em curta distância, sua eficácia diminuía significativamente conforme a distância do alvo. Apesar dessas desvantagens, a espingarda de 2 canos se tornou uma arma icônica do Velho Oeste. Seja defendendo uma casa de possíveis intrusos, protegendo uma diligência de bandidos ou em um combate próximo, ela se provou ser uma ferramenta valiosa. O Winchester Model 1873, conhecido como a arma que ganhou o Oeste, é uma das armas mais emblemáticas do período do Velho Oeste. Desenvolvida pela Winchester Repeating Arms Company, o 1873 representou um avanço significativo na tecnologia de armas de fogo, oferecendo um alto volume de fogo com um mecanismo de repetição confiável. O Winchester 1873 utilizava o cartucho .44 Winchester, que era popular na época devido à sua compatibilidade tanto com rifles quanto com revólveres. O carregador tubular, sob o cano, podia comportar até 15 tiros, oferecendo aos usuários uma vantagem substancial no campo de batalha. Apesar de sua confiabilidade e taxa de disparo, o Winchester 1873 tinha algumas desvantagens. A arma tinha que ser recarregada individualmente, o que podia ser demorado. O Winchester 1873 se destacou por sua eficácia e durabilidade. A arma tornou-se uma ferramenta essencial para os colonos da fronteira, os homens da lei e os fora da lei, estabelecendo um padrão para as armas de fogo que seguiriam. Sua presença constante nas histórias e na iconografia do Velho Oeste solidificou seu lugar como uma das armas mais influentes daquela época. A Primeira Guerra Mundial representou uma ruptura drástica na forma como os exércitos do mundo travavam suas batalhas. Aquela que deveria ser uma guerra rápida logo se transformou num sangrento conflito de trincheiras, onde avanços eram medidos em metros e a morte se tornava parte da rotina diária dos soldados. Neste novo cenário brutal e impiedoso, a tecnologia desempenhou um papel fundamental, introduzindo armas inovadoras que moldariam o futuro das guerras modernas. Ao entrar na Primeira Guerra Mundial em 1917, os Estados Unidos se viram diante de um enorme desafio: adaptar-se rapidamente a uma nova e brutal forma de combate. Com pouco tempo para se preparar, o exército americano precisou correr contra o relógio, equipando seus soldados com armas eficazes e inovadoras para enfrentar os já experientes adversários europeus. No vídeo de hoje, vamos conhecer as mais famosas armas norte-americanas que marcaram presença no campo de batalha durante a Primeira Guerra Mundial e ajudaram os Estados Unidos a definir seu papel nessa nova era da guerra moderna. O M1903 Springfield foi um dos rifles mais emblemáticos e respeitados usados pelo Exército dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial. Projetado inicialmente após a Guerra Hispano-Americana, esse rifle de ação por ferrolho rapidamente se tornou sinônimo de precisão, qualidade e confiabilidade nas mãos dos soldados americanos. Quando os Estados Unidos entraram oficialmente na guerra em 1917, o Springfield era considerado uma das armas mais avançadas disponíveis para a infantaria da época. Entre seus maiores pontos fortes estava a excepcional precisão. O M1903 Springfield disparava o poderoso calibre .3060 Springfield, uma munição que combinava alcance e poder de impacto, permitindo os soldados americanos alvejar inimigos a distâncias maiores do que muitos outros rifles contemporâneos. Isso tornou o M1903 particularmente apreciado pelos atiradores de elite e por unidades especializadas. O sistema de ferrolho era robusto e simples, com uma ação suave e rápida, permitindo aos soldados realizarem disparos repetidos com boa cadência, mesmo sob o estresse do combate nas trincheiras. No campo de batalha, o rifle Springfield destacou-se principalmente nas mãos dos atiradores de elite e dos soldados com treinamento mais avançado. Sua excelente precisão permitia atingir alvos valiosos,
como oficiais inimigos e operadores de metralhadoras, causando um significativo impacto tático e psicológico no inimigo. Uma curiosidade interessante sobre o M1903 é que, apesar de toda sua fama como arma americana, seu design inicial foi fortemente inspirado no Mauser alemão, resultando até mesmo em um processo judicial após o conflito devido à similaridade. Outra curiosidade é que o Springfield continuou sendo utilizado muito tempo após a Primeira Guerra, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, demonstrando sua excepcional durabilidade e relevância como arma militar. Mas por ser construído com alto nível de detalhamento e precisão, o Springfield levava bastante tempo e recursos para ser produzido em grandes quantidades. Essa limitação levou à necessidade do exército americano a adotar outro rifle, o M1917 Enfield, que acabou se tornando o rifle padrão das tropas devido à maior facilidade de fabricação. Apesar de sua produção limitada na Primeira Guerra, o legado do M1903 Springfield permaneceu intacto, sendo até hoje lembrado como um dos rifles militares mais precisos e confiáveis já fabricados nos Estados Unidos. A pistola Colt M1911, projetada pelo lendário John Moses Browning, tornou-se uma das armas mais famosas e duradouras da história militar dos Estados Unidos. Introduzida oficialmente em 1911, esta pistola semiautomática foi adotada pelas Forças Armadas Americanas e estreou em grande escala durante a Primeira Guerra Mundial, onde se destacou por sua eficácia, confiabilidade e robustez, ganhando rapidamente a admiração dos soldados no fronte. Um dos maiores pontos fortes da M1911 era seu calibre poderoso, o famoso 45 ACP. A munição .45 foi escolhida justamente por possuir alto poder de parada, algo que faltava em calibres menores utilizados anteriormente, como o 38. Durante os combates intensos das trincheiras, onde confrontos corpo a corpo eram frequentes, a pistola demonstrou uma capacidade superior para incapacitar rapidamente os inimigos, protegendo a vida do soldado que precisava agir rapidamente sob extrema pressão. Outro ponto forte era sua extrema robustez. A M1911 era famosa por funcionar mesmo em ambientes difíceis e em condições precárias, tolerando lama, sujeira, umidade e maus tratos sem comprometer significativamente sua operação. Além disso, o design simples facilitava a limpeza e manutenção no campo, uma característica altamente valorizada pelos soldados que não tinham tempo nem ferramentas sofisticadas à disposição nas trincheiras enlameadas. Por ser uma arma pesada para os padrões, alguns soldados a consideravam pouco prática em marchas longas ou combates prolongados. Além disso, o recuo potente do calibre .45 exigia treinamento e habilidade do operador, tornando-a mais difícil para soldados menos experientes, o que poderia prejudicar sua precisão e rapidez de tiro se não fosse bem treinado. Durante a guerra, o uso da Colt M1911 se tornou símbolo de prestígio entre oficiais e soldados veteranos. Embora o rifle fosse a arma principal da infantaria, a Colt era vista como a arma da sobrevivência pessoal, um último recurso confiável em momentos críticos. A fama e a reputação adquiridas pela M1911 durante a Primeira Guerra Mundial fizeram com que ela permanecesse em serviço durante quase um século, participando de outros grandes conflitos, como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia e do Vietnã, provando sua qualidade e durabilidade em diversos contextos históricos. A Winchester M1897, mais conhecida como M1897, foi uma das armas mais temidas e eficazes usadas pelos soldados norte-americanos durante a Primeira Guerra Mundial na luta dentro de trincheiras. Diferente dos rifles padrão, esta era uma escopeta calibre 12, projetada especialmente para combates de curta distância. Ao entrar no campo de batalha europeu, dominado por trincheiras estreitas e combates corpo a corpo ferozes, o potencial destrutivo da Winchester M1897 foi imediatamente percebido por aliados e inimigos, ganhando rapidamente fama e respeito, assim como certa polêmica por sua brutalidade. Um dos principais pontos fortes da escopeta era justamente seu impacto devastador em curtas distâncias. Equipada com munição do tipo buckshot, cartuchos contendo várias esferas de chumbo de grosso calibre, era capaz de causar danos massivos em múltiplos inimigos com um único disparo, especialmente eficaz em corredores estreitos de trincheiras. Sua ação pump action permitia aos soldados uma rápida sequência de tiros, aumentando significativamente seu poder ofensivo.
Era comum soldados dispararem repetidamente enquanto avançavam em direções às posições inimigas, criando um efeito devastador nos adversários. A escopeta M1897 era uma arma relativamente curta, facilitando o transporte e a movimentação em locais apertados, onde rifles longos eram desajeitados e difíceis de utilizar. Curiosamente, o uso dessa escopeta foi alvo de polêmica internacional. O exército alemão chegou a protestar formalmente contra seu emprego pelos americanos, argumentando que a escopeta viola as convenções de guerra por ser desumana. Os alemães ameaçaram inclusive executar imediatamente qualquer soldado capturado portando uma Winchester 1897. Essa reclamação foi prontamente rejeitada pelos norte-americanos, que continuaram a utilizá-la amplamente, vendo nela uma vantagem crucial para equilibrar o brutal combate próximo que caracterizou aquela guerra. Porém, apesar de seus muitos pontos positivos, a Winchester M1897 também tinha uma limitação clara. Sua eficácia se reduzia drasticamente à medida que aumentava a distância do alvo, tornando-a inútil em combates de médio a longo alcance, situação na qual o inimigo armado com rifles tinha evidente vantagem. Apesar dessa limitação, a Winchester M1897 deixou uma marca profunda na história militar, sendo apelidada pelos alemães como a arma bárbara, tamanha era sua eficácia nas batalhas pelas trincheiras. A metralhadora Browning M1917 foi uma das armas automáticas mais marcantes utilizadas pelas forças norte-americanas durante a Primeira Guerra Mundial, transformando-se rapidamente em um ícone do poderio militar americano no conflito. Desenvolvida pelo renomado engenheiro John Moses Browning, a M1917 entrou em serviço no ano de 1917, projetada especificamente para atender às duras exigências do combate nas trincheiras, oferecendo um poder de fogo devastador e contínuo aos soldados americanos. Uma das maiores vantagens da M1917 estava justamente em sua notável capacidade de fogo sustentado. Operando por um sistema de recuo curto e refrigerada por água, a arma tinha a capacidade de realizar disparos contínuos durante períodos prolongados sem superaquecimento significativo. Isso permitia aos soldados manterem posições estratégicas com eficácia, repelindo investidas inimigas ou suprimindo suas tentativas de avanço. A M1917 podia atingir uma cadência impressionante, chegando até 600 tiros por minuto, uma verdadeira revolução em termos de volume de fogo para a época. Outro ponto forte notável desta arma era sua precisão e alcance, graças ao calibre .30 Springfield. Sua munição poderosa permitia cobrir grandes distâncias com eficiência e precisão, aumentando muito sua letalidade e influência tática. O alcance efetivo dessa arma ultrapassava facilmente os 1000 metros, o que significava que tropas inimigas podiam ser engajadas e neutralizadas antes mesmo de entrarem em distâncias perigosas para as tropas aliadas. No entanto, nem tudo era vantagens. A M1917 era consideravelmente pesada e pouco móvel, pesando mais de 40 quilos quando montada com um tripé e com reservatório de água cheio. Essa característica dificultava seu rápido deslocamento no campo de batalha, tornando-a menos prática para ataques ofensivos que exigissem mobilidade rápida. Era essencialmente uma arma defensiva, eficaz para sustentar posições fixas, mas complicada em ofensivas rápidas e movimentadas, exigindo equipes especializadas para transporte e operação. Apesar de seu desenvolvimento tardio, a M1917 rapidamente se tornou essencial para as Forças Armadas Americanas, sendo produzida em grandes quantidades mesmo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Ela continuou em serviço ativo nas forças americanas até muito tempo depois, participando inclusive da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, um testemunho claro de sua eficiência, durabilidade e poder letal. O revólver Colt M1917 foi uma das armas secundárias mais importantes e populares utilizadas pelos soldados americanos durante a Primeira Guerra Mundial, oferecendo uma solução prática para um problema urgente enfrentado pelo exército: a falta de pistolas Colt M1911 suficientes para suprir todas as tropas mobilizadas rapidamente após a entrada dos Estados Unidos no conflito em 1917. Embora menos famoso do que a pistola semiautomática, o revólver M1917 desempenhou um papel crucial no armamento dos soldados americanos, sobretudo pela sua simplicidade, robustez e confiabilidade.
Fabricado pela Colt, a M1917 surgiu a partir da necessidade urgente do exército americano por armas curtas que utilizassem a munição padrão calibre .45 ACP, já amplamente adotada com a pistola Colt 1911. A Colt adaptou seu revólver civil New Service para atender às especificações militares, criando um revólver capaz de disparar a mesma munição .45 ACP usada na pistola Colt M1911. No entanto, devido às limitações do design tradicional dos revólveres, o uso dessa munição exigiu o desenvolvimento de clipes especiais em meia-lua, pequenas presilhas metálicas que permitiam a extração rápida dos cartuchos deflagrados após o disparo. O revólver ganhou rapidamente popularidade entre os soldados devido à sua facilidade de manuseio e robustez extrema. Em comparação com a pistola M1911, que exigia maior treinamento para operação e manutenção, o revólver M1917 era mais simples e fácil de operar, ideal para tropas menores experientes ou em situações onde a manutenção frequente não era viável. Seu tempo de recarga era um tanto lento, já que exigia a manipulação manual do tambor e dos clipes especiais. Isso poderia ser um fator negativo significativo em situações de combate intenso. Curiosidade histórica é que o revólver foi fabricado simultaneamente pela Colt e pela Smith & Wesson, gerando uma produção combinada superior a 300 mil unidades. Ambos os modelos ficaram conhecidos como M1917, ainda que com pequenas diferenças estéticas e técnicas entre eles. Após o fim do conflito, o Colt M1917 passou a ser considerado por historiadores e colecionadores uma peça valiosa, símbolo da adaptação norte-americana às necessidades urgentes de um dos conflitos mais devastadores da história moderna. O rifle M1917 Enfield se tornou o rifle padrão da infantaria norte-americana durante a Primeira Guerra Mundial. Embora originalmente os Estados Unidos planejassem usar o Springfield M1903 como seu rifle principal, a entrada tardia do país no conflito em 1917 revelou rapidamente que sua capacidade produtiva não conseguiria acompanhar a enorme demanda necessária. Assim, para suprir essa urgente necessidade, os americanos adotaram o projeto britânico Pattern em 1914, dando origem ao M1917, produzido nos Estados Unidos com modificações para o calibre americano .30 Springfield. O M1917 Enfield era um rifle de ação por ferrolho, simples, robusto e extremamente confiável. Fabricado pelas empresas Winchester, Remington e Eddstone, ele foi rapidamente adotado devido à sua facilidade e velocidade de produção em larga escala. Em pouco mais de um ano, cerca de 2 milhões de unidades foram produzidas, o que permitiu equipar a maior parte das tropas enviadas à Europa, superando em números e importância estratégica o famoso Springfield M1903. Sua ação por ferrolho era resistente à sujeira, lama e umidade típicas das trincheiras, garantindo que os soldados pudessem confiar na arma em praticamente qualquer condição do campo de batalha. Além disso, seu calibre oferecia excelente alcance, precisão e poder de parada, com capacidade de atingir alvos eficazmente até distância superior a 800 metros, tornando-o um dos rifles mais eficazes e poderosos da época. No entanto, o M1917 Enfield também tinha alguns pontos fracos dignos de nota. Era um rifle relativamente pesado e longo, pesando cerca de 4 kg com comprimento de aproximadamente 1,17 metros. Essa característica dificultava seu manejo em trincheiras estreitas ou em combates corpo a corpo mais intensos. Apesar de inicialmente ter sido visto com reservas pelos soldados que preferiam a tradicional Springfield, o Enfield logo conquistou o respeito pela sua eficiência e durabilidade. Muitas vezes, soldados veteranos até mesmo passaram a preferi-lo por sua simplicidade de manutenção e facilidade de operação. O M1917 Enfield provou ser um instrumento vital para o sucesso das tropas americanas durante a Primeira Guerra Mundial, deixando um legado duradouro como um dos rifles mais confiáveis e eficazes na história militar dos Estados Unidos. A baioneta M1905 foi uma peça essencial do equipamento dos soldados norte-americanos durante a Primeira Guerra Mundial. Projetada originalmente para ser acoplada ao rifle M1903 Springfield, esta baioneta tornou-se um símbolo da brutalidade dos combates corpo a corpo nas trincheiras. Num conflito onde armas modernas como metralhadoras e granadas começaram a dominar, ainda assim, a baioneta continuou desempenhando um papel crucial em situações em que o combate corpo a corpo se tornava inevitável.
Uma das características mais marcantes da M1905 era seu tamanho. Com uma lâmina de impressionantes 40,5 centímetros de comprimento, sua presença era um tanto intimidante quanto eficaz em combates próximos. Quando fixada no rifle, o soldado americano dispunha de um alcance considerável. Sua lâmina era resistente e projetada para resistir a golpes intensos e duros impactos. No entanto, o comprimento impressionante da baioneta também representava uma desvantagem. Em trincheiras estreitas e em espaços confinados, o grande tamanho dificultava movimentos rápidos e aumentava o risco do soldado ficar preso ou perder mobilidade. Outro ponto fraco do uso da baioneta era psicológico. Embora eficiente, o combate corpo a corpo exigia um estado mental muito específico, gerando um grande desgaste emocional e psicológico nos soldados. Apesar de ter sido projetada especificamente para o Springfield, ela foi amplamente utilizada também no rifle M1917 Enfield. No entanto, a adaptação para o M1917 exigiu pequenas modificações. Essa compatibilidade com diferentes armas foi essencial para facilitar a logística das tropas americanas durante a guerra, garantindo que todos os soldados, independentemente do modelo de rifle que carregassem, tivessem acesso a uma arma confiável para o combate corpo a corpo. O uso prático da baioneta na Primeira Guerra Mundial diminuiu consideravelmente em comparação às guerras anteriores, devido à letalidade das novas armas automáticas e granadas. Mesmo assim, seu valor psicológico e simbólico permaneceu imenso, e soldados americanos frequentemente relatavam a sensação de segurança adicional proporcionada pela baioneta acoplada ao rifle, especialmente durante ataques noturnos ou invasões de trincheiras. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Exército dos Estados Unidos disponibilizou para seus soldados uma série de novas armas que se tornariam icônicas. Hoje, veremos uma lista com as principais armas usadas pelos combatentes norte-americanos. O fuzil M1 Garand é uma arma icônica que desempenhou um papel significativo na história militar dos Estados Unidos. Desenvolvido pelo engenheiro canadense-americano John C. Garand, o M1 Garand foi oficialmente adotado como principal fuzil de infantaria das Forças Armadas dos Estados Unidos em 1936. O M1 Garand é conhecido pelo seu design semiautomático que permitia aos soldados disparar com mais rapidez e eficiência em comparação com os fuzis de ação por ferrolho que eram comuns na época. O fuzil utilizava um clipe em block para armazenar e alimentar seus cartuchos. Com capacidade para 8 cartuchos, o clipe em block era inserido diretamente no compartimento do fuzil, agilizando o processo de recarga e tornando a arma mais eficiente em combate. Uma vez que todos os cartuchos eram disparados, o clipe vazio era automaticamente ejetado, permitindo a rápida inserção de um novo clipe. A M1A1 é uma das várias variantes da submetralhadora Thompson. Introduzida em 1942, a M1A1 foi uma versão simplificada e menos dispendiosa do modelo M1928, que era a preferida dos gangsters e que já estava em uso antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, embora em menor escala. A Thompson M1A1 era uma arma popular entre soldados de infantaria, paraquedistas e forças especiais. A Tommy era uma arma de fogo automática calibre .45, alimentada por um carregador destacável de 30 cartuchos. A submetralhadora era uma arma de assalto por excelência. Por isso, tinha um ótimo desempenho em batalhas urbanas e para limpar trincheiras. Sua boa cadência de disparos também fornecia bom apoio de fogo. A submetralhadora Thompson era muito confiável e por isso se tornou uma das armas favoritas dos soldados norte-americanos. Sua versatilidade e desempenho a tornaram uma das armas mais icônicas da Segunda Guerra. A Ka-Bar é uma faca de combate icônica que ganhou destaque durante a Segunda Guerra Mundial. Antes do desenvolvimento da Ka-Bar, as Forças Armadas dos Estados Unidos utilizavam várias facas de combate diferentes, muitas das quais tinham problemas de durabilidade e desempenho em situações de combate. A faca foi projetada para ser mais durável e versátil do que suas antecessoras, com uma lâmina de aço carbono de 17,8 centímetros e um cabo de couro.
A lâmina possuía uma ponta reforçada e um gume parcialmente serrilhado para facilitar o corte e a perfuração. A faca era frequentemente usada para abrir latas de ração, cortar cordas e realizar outras tarefas utilitárias no campo de batalha. No entanto, a Ka-Bar também era uma arma eficaz para combate corpo a corpo e autodefesa, especialmente em situações em que as armas de fogo não eram práticas ou disponíveis. A carabina M1 é uma arma semiautomática leve, desenvolvida nos Estados Unidos durante a década de 1930 e amplamente utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Projetada por David Marshall Williams, a carabina M1 surgiu como uma alternativa mais compacta e fácil de manusear em comparação com os fuzis de combate padrão da época. A necessidade de uma arma menor e mais versátil veio do desejo de melhorar a mobilidade e a capacidade de resposta das tropas em diferentes tipos de combate. A M1 era capaz de disparar em modo semiautomático, o que permitia uma cadência de tiros mais rápida em comparação com as armas de ação por ferrolho e era especialmente adequada para oficiais, artilheiros, comunicadores e outros militares que exigiam uma arma de fogo menor e mais fácil de carregar. Os paraquedistas americanos valorizavam a M1 devido ao seu tamanho compacto, o que facilitava o salto e o transporte no campo de batalha. A granada MK2, também conhecida como abacaxi, foi uma granada de fragmentação amplamente utilizada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A granada MK2 era uma granada de fragmentação defensiva, projetada para causar baixas inimigas por meio da liberação de fragmentos de metal em alta velocidade após a detonação. A MK2 era acionada por meio de um sistema de espoleta e detonador. O soldado puxava o pino de segurança e soltava a alavanca, iniciando o processo de detonação. Uma vez solta a alavanca, um pequeno retardo pirotécnico de aproximadamente 4 a 5 segundos permitia ao soldado arremessar a granada a uma distância segura antes da explosão. A granada foi usada em uma ampla variedade de situações de combate, como ataques a posições inimigas fortificadas, combates urbanos, desalojando inimigos de trincheiras e edifícios e defesa de posições. A bazuca, oficialmente conhecida como lança-foguetes anti-tanque M1, foi uma arma anti-tanque portátil que entrou em serviço no Exército dos Estados Unidos da América em 1942 e teve um impacto significativo no campo de batalha, fornecendo aos soldados uma capacidade de ataque portátil e eficaz contra veículos blindados inimigos. A bazuca era frequentemente empregada por equipes de 2 soldados, o atirador e um assistente que carregava munição adicional e utilizava na recarga da munição. A bazuca tinha um calibre de 60 mm e utilizava um foguete com uma ogiva de carga oca projetada para penetrar a blindagem de veículos inimigos. A carga oca permitia que o foguete concentrasse a energia da explosão em um único ponto, aumentando sua capacidade de penetração. Com alcance efetivo de 150 metros, a arma provou ser eficaz contra a maioria dos veículos blindados inimigos da época, como tanques, carros blindados e casamatas. O fuzil automático Browning, conhecido como BAR, Browning Automatic Rifle, foi uma arma de fogo automática projetada pelo renomado inventor americano John Browning no final da Primeira Guerra Mundial e adotada pelo Exército dos Estados Unidos em 1918. O BAR era um fuzil automático refrigerado a ar, alimentado por um carregador destacável com capacidade para 20 cartuchos. A arma utilizava o calibre .30-6 Springfield. A arma tinha um bipé ajustável que permitia ao atirador apoiá-la no chão para aumentar a estabilidade e a precisão durante o disparo automático. A arma era apreciada por sua confiabilidade e funcionava bem em condições adversas, necessitando de pouca manutenção, além de possuir um poder de fogo e a capacidade de manter um volume de fogo sustentado no campo de batalha. Mesmo sendo uma arma bastante pesada e de custosa fabricação, a BAR se tornou uma arma fundamental para o suporte à infantaria. O lança-chamas M2 desempenhou um papel importante em várias campanhas americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Essa arma incendiária foi usada principalmente para atacar posições fortificadas inimigas, como casamatas, trincheiras e fortificações subterrâneas. O lança-chamas M2 consistia em 2 tanques cilíndricos montados nas costas do operador, conectados a uma mangueira e a um tubo de lançamento.
Os tanques continham uma mistura de gasolina espessada e um gás propelente pressurizado como o nitrogênio. O operador segurava o tubo de lançamento e acionava um gatilho para liberar a mistura incendiária que era inflamada por uma chama-piloto na extremidade do tubo. Ser um operador de lança-chamas era uma das funções mais perigosas da Segunda Guerra Mundial, já que ele estava vulnerável a ataques inimigos que podiam resultar na explosão dos tanques de combustível. A arma também tinha um alcance efetivo limitado, entre 20 a 40 metros, e exigia que o operador se aproximasse perigosamente das posições inimigas para ser eficaz. A Browning M1919 era uma metralhadora média refrigerada a ar e operada por ferrolho que utilizava o calibre .30. A arma era versátil e podia ser montada em tripés, veículos e aeronaves, sendo amplamente usada em várias frentes de batalha. A taxa de disparo da M1919 variava entre 400 a 600 tiros por minuto, dependendo do modelo específico, e era alimentada por uma correia de munição, permitindo disparos rápidos e contínuos. Apesar de ser relativamente leve comparada a outros modelos, a M1919 exigia o uso de um tripé ou montagem fixa para garantir a estabilidade e a precisão durante o disparo. A arma foi amplamente utilizada para fornecer fogo supressor, ajudando a manter o inimigo acuado e permitindo que as tropas avançassem. Devido à sua eficiência, a metralhadora também foi usada na Guerra da Coreia e até mesmo no início da Guerra do Vietnã, onde foi substituída. A pistola Colt M1911 era a principal pistola de serviço das Forças Armadas dos Estados Unidos, acompanhando os soldados em conflitos ao redor do mundo, incluindo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. Sua confiabilidade, facilidade de uso e seu poderoso calibre .45 a tornaram uma arma popular e respeitada tanto pelos militares quanto pelos civis. Muitos soldados confiavam na M1911 como uma arma secundária para combate a curta distância ou como um último recurso em situações críticas. O design simples e a facilidade de manutenção da M1911 também a tornavam uma escolha popular entre as tropas em campo, que frequentemente enfrentavam condições extremas e ambientes hostis. A M1911 permaneceu em serviço ativo muito tempo após o fim da guerra, e seu legado continua vivo nas mãos de colecionadores, entusiastas e atiradores esportivos, sendo lembrada como uma das pistolas mais icônicas da história militar. A Guerra do Vietnã, travada entre 1955 e 1975, foi um dos conflitos mais intensos e desafiadores do século XX, colocando as Forças Armadas dos Estados Unidos contra o Exército do Vietnã do Norte e seus aliados Vietcong. Este conflito singular apresentou um ambiente de combate implacável, com selvas densas, terrenos montanhosos e condições climáticas adversas que testaram a resistência e adaptabilidade das tropas americanas. Além dos desafios ambientais, a guerra de guerrilha imposta pelos vietnamitas exigiu táticas e estratégias inovadoras, tornando cada confronto imprevisível e mortal. Para enfrentar esses desafios, foi crucial que os Estados Unidos desenvolvessem e aprimorassem equipamentos militares de alta qualidade. As armas e ferramentas utilizadas pelas tropas americanas precisavam ser não apenas letais, mas também confiáveis e adaptáveis às condições extremas do campo de batalha, desde rifles automáticos e metralhadoras até lança-granadas e minas antipessoais. Cada peça do arsenal desempenhou um papel vital na busca pela vantagem tática. O rifle M16, desenvolvido pela Armalite e posteriormente produzido pela Colt, é uma das armas mais emblemáticas da Guerra do Vietnã. Introduzido no início da década de 1960, o M16 foi projetado para substituir o mais pesado e menos eficiente M14. Equipado com um calibre de 5,56 mm, o M16 oferecia uma taxa de fogo elevada e era significativamente mais leve, tornando-o ideal para as selvas densas do Vietnã. Sua capacidade de fogo automático e subautomático proporcionava aos soldados americanos uma vantagem tática significativa em combate. Apesar de suas qualidades notáveis, o M16 não era isento de problemas. Nos estágios iniciais de sua implementação, a arma sofreu com questões de confiabilidade.
Essas falhas levaram a várias mortes em combate, causando uma crise de confiança entre as tropas americanas. Com o tempo, melhorias foram feitas, incluindo modificações no design e melhorias práticas de manutenção que reduziram significativamente as falhas e melhoraram a confiabilidade do M16. Uma curiosidade interessante sobre o M16 é que ele foi inicialmente distribuído sem kits de limpeza, sob a falsa premissa de que era autolimpante. Isso levou a problemas graves de funcionamento, especialmente nas condições adversas do Vietnã. Após a intervenção do Congresso dos Estados Unidos e a pressão das tropas, kits de limpeza foram finalmente distribuídos e a educação sobre a manutenção adequada da arma foi amplamente promovida. Hoje, o M16 continua a ser um símbolo icônico da Guerra do Vietnã e um exemplo de como a inovação e a adaptação podem transformar uma ferramenta militar crucial. O lançador de granadas M79, carinhosamente apelidado de Thumper ou Blooper pelos soldados americanos, foi introduzido na década de 1960 como uma solução eficaz para fornecer poder de fogo explosivo portátil. O M79 é uma arma de tiro único que dispara granadas de 40 mm, oferecendo uma combinação de precisão e poder destrutivo. Com um alcance efetivo de até 350 metros, o M79 permitia aos soldados engajar alvos a distâncias que estavam fora do alcance das granadas de mão, proporcionando uma vantagem tática significativa em várias situações de combate. Uma das principais qualidades do M79 era sua simplicidade e facilidade de uso. A arma era leve, pesando cerca de 2,72 kg, e seu mecanismo de quebra permitia um carregamento rápido e eficiente. Essa simplicidade se traduzia em alta confiabilidade, mesmo nas condições adversas das selvas vietnamitas. O M79 podia ser carregado com uma variedade de tipos de granadas, incluindo explosivos, incendiários, de fumaça e de gás lacrimogêneo, tornando uma ferramenta versátil para os soldados em campo. O M79 provou ser uma arma eficaz e confiável, desempenhando um papel crucial no arsenal de apoio da infantaria americana durante a Guerra do Vietnã. O rifle M14, introduzido no final da década de 1950, foi inicialmente projetado para substituir o venerável M1 Garand, utilizado durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. Equipado com munição de 7,62 mm NATO, o M14 era uma arma versátil, capaz de disparar em modo semiautomático e automático. Sua precisão e alcance efetivo de até 500 metros o tornavam ideal para o combate a distâncias médias e longas, o que era uma vantagem significativa em campos de batalha mais abertos e menos densamente florestados. No entanto, a Guerra do Vietnã apresentou desafios únicos que expuseram as limitações do M14. O rifle era relativamente pesado, pesando cerca de 5,1 kg sem munição, o que dificultava o manuseio e o transporte em terrenos densamente florestados e pantanosos. Além disso, o recuo poderoso do M14 tornava difícil o controle durante disparos automáticos, diminuindo sua eficácia em combate próximo e rápido. Essas desvantagens, combinadas com a demanda por uma arma mais leve e fácil de manobrar, levaram à adoção do M16 como o rifle padrão das tropas americanas. O M72 LO é uma arma antitanque descartável, projetada para fornecer aos soldados de infantaria um meio eficaz de destruir veículos blindados e fortificações inimigas. Introduzido na década de 1960, o M72 LO rapidamente se tornou uma ferramenta essencial para as tropas americanas durante a Guerra do Vietnã. Compacto e leve, pesando cerca de 2,5 kg, o M72 LO podia ser facilmente carregado e operado por um único soldado, permitindo um rápido engajamento de alvos em combate. Uma das maiores qualidades do M72 LO é sua simplicidade de uso. A arma consiste em um tubo telescópio que é estendido antes do disparo e é um mecanismo de disparo que é ativado após a extensão do tubo. A granada, propelida por foguete de 66 mm, é eficaz contra blindagens leves e fortificações, com um alcance efetivo de até 200 metros. A natureza descartável da arma significa que, após o disparo, o tubo vazio é abandonado, eliminando a necessidade de recarregamento ou manutenção no campo de batalha. Apesar de suas vantagens,
o M72 Law apresenta algumas limitações. Sua eficácia é reduzida contra blindagens mais pesadas e alvos fortemente fortificados. Além disso, o disparo do M72 Law gera um backblast significativo, que pode revelar a posição do operador e causar perigo a qualquer pessoa ou objeto atrás da arma durante o disparo. Ele foi inspirado em designs anteriores, como a bazuca da Segunda Guerra Mundial e o RPG-2 soviético, mas inovou ao ser mais leve e compacto. Ao longo dos anos, o M72 Law passou por várias melhorias em diferentes variantes pelas Forças Armadas de vários países, comprovando sua eficácia e adaptabilidade em cenários de combate modernos. A submetralhadora M3, popularmente conhecida como Greasy Gun, devido à sua aparência semelhante a uma pistola de lubrificação, foi introduzida em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial e continuou a ser utilizada pelas forças americanas durante a Guerra do Vietnã. Projetada para ser uma arma de baixo custo e fácil produção, o M3 foi feita principalmente de aço estampado, o que a tornava econômica e rápida de fabricar. Ela utilizava uma munição 45 ACP, que proporcionava um impacto significativo em curtas distâncias, ideal para combates próximos. Uma das principais qualidades do M3 Greasy Gun era sua simplicidade e robustez. Pesando cerca de 3,7 kg, a M3 era relativamente leve e compacta, facilitando seu manuseio em combate. Sua taxa de tiro relativamente baixa, cerca de 450 tiros por minuto, ajudava a controlar o recuo e a manter a precisão durante o disparo contínuo. A simplicidade do design também significava que a arma era fácil de manter e consertar no campo, uma vantagem importante nas condições adversas da selva vietnamita. No entanto, o M3 Greasy Gun tinha suas limitações. Sua precisão era eficaz apenas em distâncias curtas, e o design simples, embora robusto, não oferecia a mesma ergonomia ou recursos avançados que algumas armas modernas da época. Além disso, o carregador de 30 tiros podia ser relativamente lento para recarregar em comparação com outras submetralhadoras. A arma foi projetada para substituir a Thompson Submachine Gun, sendo muito mais barata e rápida de produzir. A M3 continuou a ser usada por forças americanas até meados dos anos 1990, principalmente devido à sua durabilidade e eficácia em combates de curta distância, mantendo seu legado como uma arma confiável e icônica. O rifle de precisão M21, derivado do rifle M14, foi desenvolvido para atender às necessidades específicas dos atiradores de elite durante a Guerra do Vietnã. Introduzido em 1969, o M21 foi equipado com uma mira telescópica que permitia aos atiradores engajar alvos a distâncias de até 900 metros com alta precisão. Utilizando munição de 7,62 mm NATO, o M21 combinava o alcance e a potência do M14 com aprimoramentos que aumentavam significativamente sua precisão e eficácia em combate. Uma das principais qualidades do M21 era sua precisão letal. O rifle foi cuidadosamente selecionado e modificado a partir dos melhores exemplares do M14, com ênfase em garantir uma excelente precisão. A adição de uma mira telescópica ajustável e de um bipé aumentava a estabilidade do rifle durante o disparo, permitindo aos atiradores atingirem alvos com grande precisão a longas distâncias. Essas características tornaram o M21 uma ferramenta vital para operações de reconhecimento e eliminação de alvos de alto valor, onde a precisão era crucial. O peso do rifle, cerca de 5,3 kg, sem a mira, tornava-o relativamente pesado para manobras rápidas em terreno irregular. Além disso, como derivado do M14, o M21 mantinha alguns dos problemas de recuo e manutenção associados ao rifle original. Uma curiosidade interessante sobre o M21 é que ele foi um dos primeiros rifles de precisão a ser utilizado com miras telescópicas avançadas em um conflito moderno, estabelecendo um padrão para futuros desenvolvimentos em rifles de atirador de elite. O legado do M21 continua a ser respeitado, e ele serviu como base para o desenvolvimento de futuros sistemas de armas de precisão usados pelas Forças Armadas Americanas. A espingarda Remington 870, introduzida pela primeira vez em 1950, tornou-se uma escolha popular entre as Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã devido à sua robustez
confiabilidade e eficácia em combates de curta distância. Utilizada principalmente para operações de limpeza de trincheiras e combate em áreas urbanas, a Remington 870 oferecia uma potência significativa com seu cartucho de calibre 12, capaz de neutralizar alvos com eficácia em distâncias curtas. O mecanismo de ação por bombeamento é conhecido por sua confiabilidade, mesmo nas condições adversas das selvas vietnamitas. A arma pode ser facilmente desmontada e limpa, o que é crucial para a manutenção em campo. Além disso, a Remington 870 tem uma capacidade de até 8 cartuchos, permitindo aos soldados manter um alto volume de fogo sem recarregar frequentemente, uma vantagem significativa em situações de combate interno. No entanto, a Remington 870 também possui algumas limitações. Seu alcance efetivo é relativamente curto, limitando sua eficácia a combates de curta distância. Além disso, a necessidade de bombear a ação manualmente após cada disparo diminui a cadência de tiro em comparação com espingardas semiautomáticas. Uma curiosidade interessante sobre a Remington 870 é sua longevidade e popularidade contínua. A arma ainda é amplamente utilizada por forças policiais, militares e civis ao redor do mundo devido à sua confiabilidade comprovada e design versátil, tornando-a uma das espingardas mais bem-sucedidas de todos os tempos. A mina M18 Claymore é uma mina antipessoal direcionada que foi amplamente utilizada durante a Guerra do Vietnã para defesa perimetral e emboscadas. Introduzida em 1960, a Claymore é distinta por seu formato retangular e sua inscrição Front Toward Enemy, frente voltada para o inimigo. Equipada com aproximadamente 700 esferas de aço embutidas em explosivos plásticos C4, a Claymore libera uma rajada letal de fragmentos quando detonada, cobrindo um arco de 60 graus com um alcance efetivo de cerca de 50 metros. Uma das principais qualidades da M18 Claymore é a sua capacidade de ser controlada remotamente, permitindo que os soldados detonem a mina à distância através de um fio de comando. Isso proporciona uma vantagem tática significativa, pois permite a criação de armadilhas e emboscadas sem expor as tropas a riscos diretos. A Claymore também pode ser configurada para detonação por fio de tropeço, aumentando sua versatilidade em diferentes cenários de combate. A instalação e configuração da mina exigem tempo e cuidado. Além disso, a necessidade de um fio de comando limita a distância de operação e pode ser comprometida se o fio for detectado ou cortado pelo inimigo. Sua eficácia e design inovador fizeram da M18 Claymore uma ferramenta indispensável no arsenal militar, conhecida por sua letalidade e capacidade de mudar o curso de um combate. A granada de fragmentação M26, desenvolvida pelos Estados Unidos na década de 1950, tornou-se uma ferramenta essencial para as tropas americanas durante a Guerra do Vietnã. A M26 foi projetada para maximizar a dispersão de fragmentos metálicos letais ao explodir, causando danos significativos a tropas inimigas em um raio de até 15 metros. Seu design esférico e a característica interna contribuíram para a eficácia letal e a confiabilidade da granada. Uma das principais qualidades da M26 é sua simplicidade e facilidade de uso. Com um peso de cerca de 450 gramas, a granada é leve e fácil de transportar, permitindo que os soldados carreguem várias unidades em combate. O mecanismo de segurança é robusto, minimizando o risco de detonação acidental. A espoleta de atraso, geralmente de 4 a 5 segundos, dá ao soldado tempo suficiente para lançar a granada em direção ao alvo antes da detonação, tornando-a eficaz em uma variedade de situações táticas, desde ataques ofensivos a defensivos. A granada exigia que os soldados se aproximassem perigosamente do inimigo para lançá-la com eficácia. Além disso, em condições de combate intensas, havia o risco de que a espoleta de atraso não funcionasse conforme o esperado, potencialmente resultando em uma explosão prematura ou atrasada. Sua presença em inúmeros conflitos ao redor do mundo e sua contribuição para as táticas de combate continuam a ser reconhecidas e valorizadas até hoje. O lança-granadas M203 foi introduzido no final da década de 1960
com o objetivo de fornecer uma solução mais confiável e eficaz para o suporte de fogo da infantaria. O M203 foi projetado para ser acoplado sob o cano do rifle M16 e, posteriormente, do M4, permitindo que os soldados disparassem granadas de 40 mm sem precisar carregar uma arma separada. Este design integrava poder de fogo explosivo diretamente ao armamento principal dos soldados, proporcionando uma significativa vantagem tática no campo de batalha. Uma das principais qualidades do M203 é a sua confiabilidade e facilidade de uso. O lançador de granadas opera com um simples mecanismo de deslizamento para carregar e descarregar, permitindo um recarregamento rápido e eficiente em combate. O M203 pode disparar uma variedade de granadas, incluindo explosivas, de fumaça, de iluminação e de gás lacrimogêneo, o que o torna extremamente versátil em diferentes situações táticas. Com alcance efetivo de até 400 metros, o M203 permite aos soldados atacar alvos protegidos e suprimir posições inimigas com precisão e eficácia. O M203 também tem algumas limitações. O peso adicional do lançador e das granadas pode sobrecarregar o soldado, especialmente durante longas patrulhas ou operações em terrenos difíceis. Além disso, o uso do M203 requer treinamento específico para garantir que os soldados possam operar a arma de maneira eficaz e segura. Sua durabilidade e eficácia comprovada em combate fizeram do M203 uma escolha popular e confiável, consolidando seu lugar como uma ferramenta essencial no arsenal de infantaria moderna. A metralhadora M60, introduzida em 1957, tornou-se uma peça vital do arsenal americano durante a Guerra do Vietnã. Conhecida como The Pig, devido ao seu peso e perfil robusto, a M60 foi projetada para fornecer suporte de fogo contínuo e eficaz. Utilizando munição de 7,62 mm NATO, a M60 podia disparar uma taxa de 500 a 650 tiros por minuto, tornando-a uma ferramenta formidável para suprimir fogo inimigo e apoiar avanços de infantaria. Sua versatilidade permitia que fosse usada tanto em operações móveis quanto em posições fixas, montada em tripés ou veículos. Apesar de suas capacidades impressionantes, a M60 não estava livre de deficiências. O peso da arma, cerca de 10,5 kg, sem munição, tornava difícil de manusear e transportar em terreno denso e irregular, como as selvas do Vietnã. Além disso, a M60 era conhecida por problemas de confiabilidade, especialmente com o sistema de alimentação de munição que podia emperrar sob condições adversas. A M60 tem seu design influenciado pela metralhadora alemã MG-42 da Segunda Guerra Mundial. Elementos como o sistema de alimentação por correia e o mecanismo de troca rápida do cano foram incorporados na M60, refletindo uma combinação da engenharia americana e inovações alemãs. Além disso, a M60 ganhou destaque não apenas em combate, mas também na cultura popular, aparecendo em inúmeros filmes e programas de televisão sobre a Guerra do Vietnã, solidificando sua imagem como uma das armas mais icônicas daquele conflito.